A esperança seria a maior das forças humanas, se não existisse o desespero. Victor Hugo. Kičevo, Macedônia, antiga República da Iugoslávia comunista. A cidade de Kičevo, apesar de ser uma das menores cidades da Macedônia, teve o seu merecido lugar no mapa. É berço de 2 santos da Igreja Católica, produziu cerca de 7 jogadores de futebol profissionais, teve a sua própria estrela no Festival da Canção e foi a primeira cidade da Macedônia a ser liberta na Segunda Guerra Mundial. Porém, Kičevo também entrou no mapa por ter sido local de nascimento e palco de um serial killer chamado Vlado Tanevski. Vlado Tanevski nasceu em julho de 1952. Ele era o segundo de 3 irmãos. Seus pais eram extremamente religiosos, conservadores e restritos com relação à educação dos filhos. O pai era um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e trabalhou o resto de seus dias como vigilante numa fábrica de madeira. E a mãe, uma auxiliar de serviços gerais de um hospital local. Após os 2 outros filhos do casal saírem de casa, Vlado permaneceu para terminar os seus estudos e também cuidar dos seus pais, que àquela altura já estavam idosos. Após terminar o ensino médio, ingressou no mundo do trabalho, mas a sua paixão pelo jornalismo o chamava. Vlado então viajou até a Croácia para fazer um curso na área jornalística. Aos 21 anos, ele se apaixonou pela poesia e até recebeu alguns prêmios pelos seus poemas. 4 anos depois, ele conheceu uma mulher chamada Vesna, uma estudante de direito. Os 2 se apaixonaram e se casaram. Após o enlace matrimonial, a família de Vesna sofreu um acidente automobilístico que colheu as vidas de seu pai e irmão. Apesar da jovem ter sobrevivido, o trauma a que foi sujeita lhe causou uma depressão profunda que o acompanharia pelo resto da vida. Porém, mesmo assim, conseguiu cumprir os seus objetivos, tendo sido a primeira mulher a formar-se como advogada da cidade de Kičevo. Paralelamente a isso, Vlado tinha começado a trabalhar numa rádio local, o que lhe dava uma possibilidade de se tornar um repórter para um dos jornais mais importantes do país. Ainda que o jovem casal estivesse trilhando um bom caminho, eles não tinham dinheiro suficiente para se sustentar e ainda permaneciam na casa do pai e mãe de Vlado. Os problemas entre o casal surgiram rapidamente. Vesna assistia à transformação de seu marido quando confrontado pelos seus pais exigentes. Ele passava de um homem bondoso e calmo para alguém agressivo e agitado, principalmente com a sua mãe. Mas, quando Vesna abordava seu marido no sentido de se afastarem da residência da família dele e principalmente da sua sogra, Vlado vinha sempre em defesa de sua mãe. O casal, entretanto, teve 2 filhos e Vlado sempre foi visto como um bom homem, um bom pai de família e uma pessoa muito solidária com o próximo. Em agosto de 2002, o pai de Vlado foi encontrado sem vida em um chalé onde costumava passar os fins de semana. Provavelmente, ele tenha tirado a própria vida. Apenas 4 meses depois, em dezembro do mesmo ano, foi a vez da mãe de Vlado. A sua morte foi considerada acidental, devido a uma overdose de comprimidos para dormir. Desta forma, as finanças do casal ficaram em maus lençóis, pois eles tinham deixado de receber as pensões dos pais de Vlado. E para piorar o cenário, em 2003, após 20 anos trabalhando para o jornal no qual tanto se dedicava, Vlado foi demitido devido a problemas financeiros da instituição. Ele começou então a trabalhar como freelancer, vendendo seus artigos a qualquer jornal que o pagasse, para poder sustentar sua família, mas apenas 1 ano depois, Vesna recebeu uma proposta para trabalhar no Ministério da Educação, o que os obrigaria a mudar para a capital, Skopje. Apesar da mudança repentina, fazia parte dos objetivos de Vlado sair da cidade. Vesna foi na frente para poder se adaptar, alugar uma casa e se estruturar.
Só que a capital do país era demais para Vlado. Ele preferia os ambientes das pequenas cidades e defendia que o capitalismo e os ideais do Ocidente nada trariam de bom aos cidadãos. Aliás, ele era um apoiador da antiga Iugoslávia comunista e defendia a independência da Macedônia, afirmando que o melhor modo de vida seria a vida calma e serena de Kičevo. Ele, de forma nostálgica, tinha o hábito de escrever sobre estas preocupações, o que lhe deu a fama de uma mente fechada ao mundo global e de um jornalista tacanho, incapaz de acompanhar a modernidade. Foi então que veio uma ideia em sua cabeça para voltar ao topo do jornalismo. Isso lhe traria mais fama, dinheiro, e ele finalmente poderia bancar as suas frustrações e ressentimentos, principalmente para provar que sua mãe estava errada. A mulher sempre dizia que ele era um fracassado. No dia 16 de novembro de 2004, a polícia local recebeu uma chamada de uma jovem que dizia que sua mãe estava desaparecida desde aquela manhã. Mitra Sinjanuskova, de 64 anos, uma aposentada que ainda trabalhava fazendo faxinas, tinha saído naquela manhã para o mercado e não voltou para casa. A sua residência não apresentava qualquer sinal fora do comum, e mesmo sem qualquer pista sobre o seu paradeiro, a polícia desconsiderou ter acontecido algum crime, mas a sua filha sabia que algo de grave tinha acontecido, e andando cerca de 100 metros da residência da mãe, ela bateu na porta de um vizinho, um jornalista, Vlado, e pediu para que ele publicasse a história do desaparecimento de Mitra. Ele concordou, já estando habituado a escrever acerca de crimes, apesar de serem apenas pequenos delitos. Contudo, mesmo com a publicação do artigo, não apareceram testemunhas ou novas pistas. Mesmo os amigos e outros familiares de Mitra não estavam muito preocupados, considerando que a mulher tinha saído da cidade para permanecer longe de um suposto ex-namorado violento. Após 2 meses sem novidades acerca do caso, no dia 12 de janeiro de 2005, um homem que mexia nos materiais de construção de um estádio em obras, descobriu o cadáver da mulher. Mitra estava enrolada em plástico, debaixo de uma pilha de lixo, e pesadas pedras foram colocadas sobre ela. Os seus pés estavam amarrados com um fio de telefone, que possivelmente foi usado para causar a sua morte. Mitra, apesar de desaparecida há quase 2 meses, tinha sido morta há apenas 10 dias. Mas àquela altura a polícia parecia já ter resolvido o caso. Uma semana antes da descoberta do cadáver de Mitra, aconteceu uma invasão na casa de outra mulher, feita por 2 jovens. Eles foram imediatamente detidos, confessaram o crime, mas negaram ter qualquer envolvimento acerca da morte de Mitra. Até porque na data do seu desaparecimento eles estavam trabalhando, tendo álibis incontestáveis, mas a polícia e o juiz não acreditaram e os 2 foram culpados pelos 2 crimes, sendo condenados à prisão perpétua. Devido aos pormenores cruéis destas mortes, o julgamento dos jovens recebeu uma atenção nacional. Diversos jornalistas e curiosos acompanharam o julgamento, entre eles Vlado Taneski. No dia 10 de novembro de 2007, 3 anos após o ocorrido, foi a vez de uma mulher chamada Lyubika Likuska. Ela desapareceu. A mulher também trabalhava como faxineira, apesar de ter 66 anos. Ela havia saído para o supermercado para fazer compras e não voltou. 2 dias depois, o seu filho reportou o desaparecimento à polícia. As autoridades estavam intrigadas com as semelhanças entre Lyubika e Mitra, mas os assassinos foram presos. O que estaria acontecendo? Ao pesquisarem mais sobre desaparecimentos naquela pacata cidade, os investigadores recordaram de um crime ocorrido com uma mulher chamada Gorica Pavleska, de 78 anos. Ela desapareceu no dia 30 de maio de 2003. Todos acreditavam que a mulher tinha viajado, tinha se mudado de vez e não tinha parentes próximos. Contudo, com estes acontecimentos, o seu desaparecimento podia estar ligado a algo muito mais sinistro. No dia 3 de fevereiro de 2008, um caminhoneiro parou à beira da estrada para se refrescar. Quando se aproximou da encosta, algo chamou sua atenção. Numa vala utilizada para jogar lixo, ele observou o que parecia ser uma mão humana. Mais tarde foi confirmado que era o corpo de Lyubika Likuska, que estava desaparecida há 3 meses. Assim como Mitra, o seu corpo tinha sido embrulhado em plástico e a morte teria ocorrido dias antes da descoberta do seu cadáver. Assim como Mitra, provavelmente Lyubika havia sido mantida em cativeiro durante meses.
As semelhanças entre os dois crimes eram óbvias demais para serem ignoradas, principalmente para o jornalista Vlado Taneski, que tinha descoberto essas histórias desde o início. No dia 6 de fevereiro, ele publicou um artigo onde, entre outras especulações, referia que a maioria da população estava certa de que as mortes estavam interligadas, que provavelmente se tratava do mesmo homem e que, portanto, tinha um serial killer à solta na pequena cidade de Kichevo. No dia 7 de maio de 2008, Zivana Temelkoska, de 65 anos, também auxiliar de serviços gerais, recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, alguém lhe disse que seu filho tinha sofrido um acidente de automóvel. A mulher saiu correndo de casa em direção ao hospital para se encontrar com o filho. No entanto, era tudo mentira. Quando seu filho voltou para casa mais tarde, soube pelos vizinhos que sua mãe saiu em desespero à procura dele. De imediato, o homem procurou a polícia. No dia seguinte, o telefone de Zivana foi encontrado à beira de uma estrada. A polícia acreditava que ele tenha sido atirado de um carro em movimento e, naquele momento, tiveram a certeza de que a mulher não tinha desaparecido por iniciativa própria. No dia 16 de maio, tal como todos receavam, o cadáver de Zivana surgiu numa área remota. O seu corpo estava enrolado em sacos plásticos e com os pés atados com o mesmo fio. No entanto, existiam diferenças em relação às descobertas de Mitra e Lyubika. Ao contrário das vítimas anteriores que tinham sido encontradas nuas, Zivana estava vestida com um baby doll. Além disso, teve a sua vida ceifada no dia do seu desaparecimento, 7 de maio de 2008. Mas desta vez, o assassino tinha deixado uma pista no local. O DNA encontrado no corpo da vítima foi levado para testes, contudo a polícia não conseguiu achar uma correspondência. Os investigadores estavam cada vez mais certos que os jovens que se encontravam encarcerados não eram culpados pela morte de Mitra. E ao refazerem os testes de DNA, concluíram que o sêmen encontrado em Mitra não correspondia a nenhum deles. Os dois foram liberados por esta morte, mas continuaram presos devido ao primeiro crime que tinham assumido. As amostras encontradas nas 3 vítimas deram certeza à polícia pelo menos de uma coisa: era a mesma pessoa. Tratava-se do mesmo homem e as autoridades tinham que agir rapidamente antes que o assassino voltasse a atacar. Foi então que eles traçaram um perfil psicológico dele. Era um homem local que conhecia bem a área, de meia idade e com um físico suficientemente forte para conseguir dominar suas vítimas e arrastá-las para os locais onde foram encontradas. E o mais importante, devido à falta de sinais de luta, provavelmente tratava-se de um homem conhecido das vítimas, talvez alguém de confiança. Segundo os especialistas forenses, o assassino era um homem inteligente que planejava os seus ataques com antecedência, e as similaridades entre os casos mostravam que ele era extremamente organizado e metódico. A sua vitimologia mostrava que possivelmente ele era sexualmente frustrado, e apesar de não poderem eliminar a hipótese de haver um cúmplice envolvido, os investigadores estavam quase certos de que ele atuava sozinho. Esse perfil psicológico permitiu que as autoridades diminuíssem a procura, tendo eliminado milhares de cidadãos suspeitos. Ainda assim, tinham muitas hipóteses. A amostra de sangue deixada no corpo de Zivana não foi conclusiva, mas mostrava similaridade entre cerca de 150 homens. Todos eles foram entrevistados e liberados um a um, ficando apenas 3 nomes na lista. Se o perfil traçado estivesse correto, o assassino seria um deles, e bastava apenas fazer mais um teste de DNA mais preciso para que a correspondência mostrasse o culpado. Alguém que há anos aterrorizava a pacata cidade. No dia 20 de junho de 2008, finalmente a polícia conseguiu solucionar o caso. O assassino era Vlado Taneski, de 56 anos de idade. O jornalista que parecia andar sempre um passo à frente da polícia. Ele escrevia acerca dos detalhes das cenas dos crimes que só a polícia conhecia. Vlado especulava acerca das razões do serial killer e realmente o que escrevia fazia sentido. Ele simplesmente matava para poder escrever as histórias e assim vendê-las como freelance. O homem disse que fez o que fez para poder se sustentar e ressuscitar a sua moribunda carreira de jornalista. Vlado tinha sido um dos suspeitos mais viáveis desde o início da investigação. Ele era alto, estava em boa forma, tinha 56 anos, morava sozinho na mesma região das vítimas e conhecia bem todas elas.
Além dos detalhes que escrevia nos seus artigos, coisas que a polícia não tinha liberado ao público, desde o início o Vlado era um defensor dos jovens que tinham sido considerados culpados pela morte de Mitra. Ele até escreveu um artigo defendendo os dois. Além disso, antes mesmo que a polícia concluísse que as 3 mortes tinham sido cometidas pelo mesmo autor, ele já tinha publicado um artigo com essa mesma opinião. Foram encontradas várias provas da presença das vítimas no chalé onde o pai de Vlado cometeu suicídio em 2002. Além disso, a correspondência sanguínea foi positiva. O teste de DNA foram inconclusivos no primeiro momento, mas a polícia tinha provas incontestáveis e irrefutáveis. Vesna permaneceu ao lado do marido e ela não acreditava que o homem havia cometido tantos crimes. Outras pessoas que o conheciam, vizinhos, amigos, parentes e colegas, estavam em choque. Ninguém acreditava que aquele homem pacífico seria um assassino que agia de forma tão brutal. No dia 23 de junho de 2008, apenas 3 dias após a sua prisão, Vlado foi encontrado morto na sua cela, na cidade de Tetovo. Ele estava de joelhos, com a cabeça dentro de um balde de água suja, e teria tirado a própria vida por afogamento. Taneski guardava 3 coisas em seus bolsos: um bilhete de trem de Kichevo para Skopje, uma cartela de antidepressivos e um bilhete dirigido às autoridades para que olhassem embaixo do seu travesseiro. Quando os policiais tiraram o travesseiro, havia outro bilhete que dizia: "Estou orgulhoso da minha família e amo muito todos eles. Não fiz nada do que sou acusado. Não cometi estes assassinatos." Mesmo não sendo possível julgar um homem morto, Taneski foi considerado culpado das mortes de Mitra, Liudika e Zavana. O desaparecimento de Gorika Pavleska continua sendo um mistério, pois o seu corpo nunca foi encontrado. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!